Olá, está começando o Multiplix Notícias da Semana. Aqui você vê e revê as principais informações dos últimos dias na região serrana do Rio de Janeiro. O aumento no número de pessoas com obesidade no Brasil tem preocupado os especialistas. De acordo com um levantamento do IBGE, no ano passado, mais de 40 milhões de brasileiros acima dos 18 anos estavam obesos. Mas por que esse índice tem aumentado? Conversamos com uma nutricionista para saber os motivos e os cuidados que devemos ter com a nossa saúde. O número de pessoas obesas tem aumentado nos últimos anos. Na população jovem não é diferente. Um levantamento divulgado pelo IBGE aponta um crescimento preocupante. Entre 2003 e 2019, a proporção da população obesa com mais de 20 anos de idade no Brasil passou de 12% para 26%. Somente no ano passado, 1 em cada 4 pessoas com mais de 18 anos estava obesa, o equivalente a mais de 40 milhões de brasileiros. No mesmo período, a obesidade feminina passou de 14,5% para 30,2%, ficando acima da masculina, que subiu de 9,6% para 22,8%. Mas por que esses indicativos crescem cada vez mais? O aumento da obesidade está muito relacionado com a vida, com o estilo de vida moderno, né? Onde a gente precisa de uma alimentação rápida, a gente não tem tempo para atividade física, né? A gente precisa de fast food, com o fato da gente não estar mais indo a pé para o trabalho. Com a correria do dia a dia, o que fazer para evitar os alimentos rápidos e manter uma rotina saudável? Primeiro, se programar. Segundo, dentro de todas as possibilidades, carrega com você o que você vai comer. Trocar alimentos refinados, farinha branca, açúcares, por alimentos como frutas e verduras, são dicas muito importantes. Hoje em dia também cresceu muito a oferta de alguns alimentos mais naturais, né? Então a gente também consegue encontrar com mais facilidade algumas versões integrais, sanduíches, né? Que a gente não encontrava antigamente. Não é deixar de comer, é comer com qualidade. A nutricionista explica que, além da alimentação, também é necessário praticar exercícios físicos para ajudar a prevenir problemas ainda mais sérios. A obesidade é um fator de risco para uma série de doenças, como hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, artrose, artrite e tumores de intestino e de vesícula. Para quem já chegou a um grau alto de obesidade, ou seja, problemas sérios de saúde e não de estética, a nutricionista explica como o paciente deve proceder. Retira açúcar, retira bebidas alcoólicas dentro da possibilidade social de cada um, né? A gente faz trocas, porque isso também é importante para a nossa vida social, né? Procurar um profissional é importante porque ele vai preparar para você o que é melhor para o seu metabolismo, para que você emagreça de verdade, para que você não sofra fazendo as dietas. Então, ele vai preparar o que é individual para você que você consiga alcançar os melhores resultados dentro das suas possibilidades. Doces ou travessuras? No dia 31 de outubro é celebrado o Dia das Bruxas. Embora a data não seja tão popular por aqui, tem brasileiro que curte e muito a festa sombria. Mas neste ano, assim como outras celebrações tradicionais, o Halloween vai ser mais simples e quem sente essa diferença são os lojistas. Pela primeira vez, o tiro sai pela culatra e o Halloween é assombrado pelo fantasma da Covid-19. Com distanciamento social, a festa americana, comemorada em vários países, vai ficar comprometida. Diante da nova realidade, o comércio sente o impacto nas vendas. Nessa loja, no centro de Nova Friburgo, a procura pelos produtos temáticos caiu cerca de 40% em relação ao ano passado. A gente está, assim, reaproveitando a mercadoria do ano passado, porque a gente ficou com medo de investiu em poucas coisas para ficar um pouco diferente, mas muito pouco. Para muita gente, o Dia das Bruxas não pode passar em branco e por isso, mesmo que o comércio não tenha inovado muito, os acessórios tradicionais sempre têm uma boa saída. Máscaras, chapéus de bruxa e sem falar no campeão de vendas, os caldeirões em formato de abóbora. Para o final da semana, a expectativa é que as vendas aumentem. A gente espera, né? Porque a gente investe, né? A gente quer que nosso produto rode, né?
porque está complicado. Enquanto o comércio tenta driblar a crise sem muita novidade, tem gente que apostou no diferente e tem dado certo. A Vanessa é chocolatier e decidiu vender os doces de forma inusitada. Eu sempre fiz em datas sazonais, Natal e Páscoa. Só que esse ano, com a pandemia, eu continuei fazendo e estou fazendo até agora. E aproveitei o Halloween e também fiz uma lembrancinha, uma caixinha de doces, de brigadeiros, para poder fazer a velha brincadeira, né? Gostosuras ou travessuras. A lembrancinha em formato de caixão é recheada das tradicionais guloseimas do Halloween. E para quem preferir, tem uma outra versão cheia de brigadeiros, que por sinal estava de arrepiar. As vendas estão bem bacanas, me surpreenderam, porque eu não estava acreditando, até porque é a primeira vez que eu faço Halloween. Foi uma proposta nova que teve uma boa aceitação. Mesmo que seja em casa, o que não falta é opção para se divertir e passar o Dia das Bruxas caracterizado, com muitas doçuras e travessuras. Afinal de contas, o que vale é se divertir. Ainda sobre o Halloween, nós conhecemos bruxas das histórias, filmes e desenhos, mas você sabia que elas realmente existem? A repórter Mayara Gachim foi conhecer melhor os feiticeiros da vida real. Você acredita em bruxos? Acredito. Em magia, tudo isso? Acredito. Sim. Sim, acredito. Não aquelas bruxas de desenho animado, né? Outro sentido de bruxa. Não acredito não. Eu acho que é só mesmo as historinhas que eles fazem para as crianças poder se fantasiar, se divertir. Não acredito. Não consigo acreditar. Ao contrário do que muita gente pensa, os bruxos existem. Na correria do dia a dia a gente nem percebe. Mas eles estão por aí, em toda parte, andando entre nós. Mas não são como aqueles dos contos de fada, não. Eles não usam chapéus, capas e muito menos saem voando com vassouras por aí. Os bruxos andam a pé, andam de carro e vestem roupas normais. Enfim, são gente como a gente. O Douglas é bruxo. Sim, foi exatamente isso que você ouviu. Ele contou pra gente um pouco da história que envolve o dia mais assustador do ano. O Dia das Bruxas, ele tem um início numa comemoração do dia 31 de outubro, chamado Samhain. Era um ano novo celta. Se o véu entre os mundos estivesse aberto, e nisso os espíritos poderiam atravessar para o nosso mundo. Logo, a população de uma tribo, de uma aldeia, ela se fantasiava com pele de animais, usava máscaras de ossos e, com o intuito disso, era para expulsar os maus espíritos. E foi a partir daí que surgiram tantos mitos e histórias relacionadas ao Halloween. Mas cuidado, nem tudo que te contam é verdade. O mito mais comum é esse do demônio. Isso não é verdade, até porque um bruxo, por definição, ele não pode ser cristão. O outro mito é que um bruxo ou uma bruxa vai fazer mal a alguém. A maior verdade seria que um bruxo, ele luta pelas causas naturais e tenta defender ao máximo a parte natural e reintegrar, a sociedade à parte natural. Os bruxos são totalmente ligados à natureza. Antigamente, mulheres que trabalhavam com ervas e curavam pessoas eram acusadas de bruxaria e condenadas à morte. Século XVI, XVII, XVIII, nós éramos queimadas por causa disso. Pelo nosso conhecimento das ervas, pelo nosso conhecimento da cura, da vidência. Hoje em dia, não somos mais perseguidas pela Inquisição, somos procuradas. Ufa, é um alívio saber que com o passar dos anos, os mitos foram sendo desconstruídos, como o dos gatinhos pretos, por exemplo. E no caldeirão da Nívia não tem nenhum ingrediente exótico. O caldeirão da bruxa cheio de ervas. Garanto que aqui não tem cobra, lacraia, nem sapo seco. É aqui que eu jogo o meu tarô, que eu abro as cartas para ver o seu futuro, para aconselhar.
E os conselhos não estão só nas cartas. A oraculista Amanda Belém ensina como a gente pode absorver boas energias no Dia das Bruxas, também através de rituais. Acender uma vela para o teu anjo da guarda, né? E quem não tem uma religião específica pode apenas acender uma vela e intencionar aquilo que você deseja, né? Seja lá o que for. Ou simplesmente pegar um bolzinho, uma panela de ferro, seja lá o que for, colocar cascas de alho, escrever num papel branco tudo aquilo que você quer banir. Além disso, uma dica que eu posso dar também, acho que todo mundo deveria ter em casa, são plantas, né? Porque as plantas, elas, além de nos protegerem, elas renovam as nossas células. Pedras, cristais, incensos e um bom banho de ervas também são ótimas dicas para quem quer passar o Halloween leve, rodeado de boas vibrações. E os bruxos também se atualizam. Hoje já existem até outras formas de tarô, como por exemplo o sinestésico. Aprender o tarô e os seus arquétipos pelo lado sensorial, com muito audiovisual, algumas vivências, né? A gente vai unir os arquétipos do tarô com o universo da arte. Depois de conhecer um pouco mais sobre o mundo da magia, que tal deixar o preconceito de lado? Afinal de contas, o Halloween pode ser visto com bons olhos. Porque a morte não é o fim, a morte é a transmutação, é um recomeço, é uma cura também. A Casa Madre Rosélia em Nova Friburgo e a banda Euterpe Friburguense realizam a primeira mostra cultural do Casarão, uma exposição de obras de artistas friburguenses que vai arrecadar fundos para as duas instituições. Confira a iniciativa na reportagem de Maiara Gastim e G. Santos. Pinturas e telas com as mais diversas cores e formas. São várias técnicas e estilos diferentes, reunidos na Casa Madre Rosélia em Nova Friburgo. E essas obras fazem parte da primeira mostra cultural do Casarão. Desde sexta-feira, dia 23, estamos com uma exposição, a nossa primeira mostra cultural, numa parceria com a banda Euterpe Friburguense, onde cerca de 70 quadros e telas foram doados para beneficiar essas duas instituições tradicionais de nossa cidade. A Casa Madre Rosélia acolhe meninas de 6 a 12 anos no contraturno escolar, a fim de garantir proteção social enquanto os pais trabalham. Já a Euterpe Friburguense oferece cursos de música gratuitos, contribuindo para a formação cultural de muitos friburguenses. Essa parceria ela veio numa ótima hora, porque são duas instituições que dependem da ajuda do povo, vamos dizer assim, do povo, porque a gente não tem fins lucrativos. Além de beneficiar essas tradicionais instituições do município, a iniciativa também ajuda a divulgar a cultura local, já que todas as peças foram confeccionadas por artistas friburguenses. A exposição já é um sucesso. Dos 72 quadros doados, 21 foram vendidos em apenas 2 dias. A mostra segue aberta para visitação até o dia 19 de novembro. E o mais importante, seguindo todas as normas sanitárias exigidas pelas autoridades de saúde. Para quem quiser conferir a exposição e garantir uma dessas obras de arte, a Casa Madre Rosélia fica na Rua General Osório, número 226, no centro, funcionando de segunda a sexta, das 10 da manhã até as 5h30 da tarde. Sintam-se convidados e venham prestigiar também, né, os artistas locais que colocaram seus quadros aqui. Venham todos, não tem limite de idade, entendeu? Pode vir, vocês vão gostar muito, porque está muito bonito, muito bem organizado e nós precisamos da ajuda de vocês. No dia 31 de outubro, a Reforma Protestante completa 503 anos. Aqui em Nova Friburgo, o movimento teve grande influência no setor econômico, cultural e social. A repórter Maiara Gastim conversou com pastores da cidade para saber um pouquinho mais dessa história.
No dia 31 de outubro de 1517, o monge Martinho Lutero deu início à Reforma Protestante. A proposta, conhecida como as 95 Teses, questionava a prática de indulgências da Igreja Católica. A partir daí surgiram guerras religiosas que só acabaram em 1555. Os atos de Lutero mudaram para sempre o cristianismo. Nova Friburgo é parte fundamental nessa história. A igreja do município é a comunidade luterana mais antiga da América Latina. A chegada dos imigrantes foi de extrema importância para o setor econômico, social e cultural da cidade. Os fatos curiosos sobre esses primeiros colonos que chegaram, eu elencaria o cemitério, que foi fundado 10 dias depois da chegada desses colonos. Logo ali embaixo, na praça mesmo, os luteranos ergueram o seu primeiro templo em 1827, mas ele teve que logo ser destruído porque aparentava ser uma igreja, o que era expressamente proibido pela Constituição de 1824. Nova Friburgo teve 2 levas de alemães, nós podemos dizer assim, esses primeiros colonos lá em 1824 e depois em 1911 com os industriais que trazem consigo as suas indústrias e a era industrial para Nova Friburgo. No dia da Reforma, os protestantes destacam os feitos visionários de Lutero, como pensar que todo cidadão deveria ler e escrever para não ser enganado. Martinho Lutero se dedicou à tradução da Bíblia do hebraico e grego para a língua alemã e garantiu que o povo tivesse acesso aos ensinamentos de Cristo. Aqui em Nova Friburgo, uma dessas Bíblias fica exposta no Memorial da Igreja Luterana. Ela foi impressa em 1821 e trazida pelo imigrante Jacob Heringer. Eles não tinham condições de ler a Bíblia para dizer, olha, não tem nada disso escrito aí. Martinho Lutero, então, com o estudo dele, conseguiu extrair isso e por isso ele insistia tanto que todo mundo deveria ler da palavra e lendo, se apropriando do conhecimento, não fosse enganado. O nome histórico do evento é Reforma. Reforma é você melhorar o que você tem. Esse era o intuito de Lutero. Uma vez que ele não conseguiu isso, aí a história foi encaminhando para o surgimento de uma outra igreja. Diante dos feitos e mudanças, o pastor avalia a data como um momento de renovação. Mais uma vez a gente é lembrado dos princípios reformatórios de uma igreja em constante reforma. Toda vez que você é relembrado de algo fundante, você precisa se transformar. A gente reforça o protagonismo dentro da sociedade, a busca de uma fé inteligente que ajuda a formar pessoas com maturidade. Com a reforma, novas igrejas protestantes surgiram. Para o pastor Luiz Gustavo, da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo, o dia é de reflexão. A reforma protestante ela cunha um lema. E o lema da reforma protestante é Igreja reformada, sempre reformando. Ainda segundo o pastor, o mais importante na data é olhar para dentro de si e fazer uma autoavaliação, uma reforma de pensamentos, sempre lembrando dos ensinamentos do cristianismo. Nós não renovamos os nossos pensamentos, nós não renovamos os nossos valores, nós não renovamos a nossa identidade. Nós reformamos os nossos valores, os nossos pensamentos e a nossa identidade para nos mantermos de maneira original como sempre fomos. Não é o cristianismo que precisa se renovar, é a sociedade que precisa se renovar através da proposta da pregação da palavra de Deus que o cristianismo traz para a igreja. O Multiplix Notícias da Semana fica por aqui. Mais informações sobre a região serrana do Rio você encontra no portal multiplix.com. Até o nosso próximo encontro!